In my office, no meu escritório. On the bus, no ônibus. At work, no trabalho. Mas espera aí, teacher. In, on e at significam no, na, em português? Qual a regra? Calma que tem mais. On Sundays. In September. At 9 o'clock. Nessa aula eu vou falar sobre in, on e at. As preposições in, on e at são uma pedra no sapato para muita gente. E muitos alunos insistem em achar uma regra para o uso delas. Mas eu já adianto que não existe regra, não existe uma dica milagrosa para o uso de in, on e at. Não existe uma regra e sim um uso comum. E mesmo em países onde se fala inglês, o uso dessas preposições pode variar. Por exemplo, on the street e in the street. On the street, in the street. Na rua. No inglês americano, on the street. No inglês britânico, in the street. Então, se até entre nativos existe uma diferença para o uso de in, on e at, quem somos nós para dizer que existem regras? Então, a chave para você usar in, on e at com segurança é praticar, ter contato com essas estruturas onde elas são usadas e fazer associações. Então agora eu vou te mostrar como você pode usar in, on e at. Então vamos começar usando in, on e at para falar de lugar. Bom, você deve saber que in significa dentro de algum lugar, on, sobre algum lugar e at, usado para um lugar específico. Esses são os usos comuns para in, on e at para falar de lugar. Alguns exemplos. The money is in my pocket. O dinheiro está no meu bolso. The book's on the table. O livro está sobre a mesa, na mesa, né? Famosa frase. We're at the corner. Estamos na esquina. Então, in, dentro de alguma coisa, on, sobre alguma coisa, e at, ali, né, nas redondezas de algum lugar. Esses são os usos mais comuns para in, on e at. Nós vamos então aí aprofundar um pouco mais no uso de in, on e at para falar de lugar. Começando com in. Use in para lugares grandes, como países, estados, cidades, bairros e partes da casa. She used to live in California. Ela morava na Califórnia. I'm in the bathroom. Estou no banheiro. Madrid is in Spain. Madrid fica na Espanha. Veja aqui, in California, in the bathroom, in Spain, na Califórnia, no banheiro, na Espanha. In California, no estado da Califórnia. In the bathroom, em um lugar da casa, no banheiro. In Spain, na Espanha. Então eu peço que você memorize essas expressões. In California, in the bathroom, in Spain. Okay? Países, estados, um lugar da casa. Você pode usar in. E como eu sempre digo, observe o in no contexto. Não foca apenas no uso do in. Veja o in com outras palavras. Aí você vai entender como ele funciona. E agora, on. Use on para superfícies, como ruas ou objetos em cima de outros. Exemplos. Look at the picture on the wall. Olhe para a foto na parede. We are on the beach. Estamos na praia. There's a bug on your face. Tem um bicho no seu rosto. Esse bug, né? É um inseto, né? Nós chamamos de bicho, né? Informalmente. On the wall, na parede. On the beach, na praia. On your face, no seu rosto. Então veja como funciona on. On the wall, dá a ideia de que aquela foto está, aquele quadro, a foto, está na superfície da parede, não está dentro da parede, está na superfície. Como você sabe da frase The book's on the table, o livro está na superfície, está sobre a mesa, né? On the beach, eles estão em cima da praia, digamos, né? Não in the beach. On the beach. In the beach é a pessoa estaria com areia até o pescoço. On the beach está na praia. On your face, no seu rosto. Então, on dá a ideia de superfície. E o on também é usado para informações em computadores, internet, TV, meios eletrônicos. Alguns exemplos. I saw your video on YouTube. Eu vi o seu vídeo no YouTube. He's on the phone. Ele está no telefone. Have you ever been on TV?
Você já apareceu na televisão? On YouTube, on the phone, on TV. On YouTube, no YouTube, on the phone, no telefone, on TV, na televisão. Então veja, meios eletrônicos. Então no computador, on the computer. Então on eu uso para meios eletrônicos. No YouTube, on YouTube. On the phone, no telefone. On TV, na TV. E agora vamos ao at. Use at para falar sobre lugares mais específicos, como endereços ou pontos de referência. Um cinema, um restaurante, um semáforo, etc. He lives at 712 Vieira Souto Avenue. Ele mora na Avenida Vieira Souto, 712. How many people work at Apple? Quantas pessoas trabalham na Apple? We're at the movies. Estamos no cinema. At 712 Vieira Souto Avenue. At Apple. At the movies. Veja bem, na Vieira Souto 712. At Apple. Na Apple. At the movies. No cinema. Lembrando mais uma vez que é importante você verificar como ela funciona em uma frase. Não foque apenas em regras. E agora, muita atenção. Quando falamos em meios de transporte, podemos usar preposições diferentes. Para veículos públicos, como ônibus ou trens, e para veículos menores, como uma bicicleta ou moto, nós usamos on. Mas para o carro, usamos in. Poxa, teacher, você está me deixando confuso. Não fique confuso, apenas entenda que funciona assim e você memoriza o uso e pronto. Exemplos. I ride to work on my bicycle. Eu vou trabalhar de bicicleta. He's on a bus to Alaska. Ele está em um ônibus para o Alasca. She's in the car. Ela está no carro. Veja, on my bicycle, on a bus to Alaska, in the car. Então, para meios de transporte público, ônibus, trem, avião, você usa on, ok? Para bicicleta, para moto também, você usa on. Mas para carro, você usa in. Então, aqui eu tenho um quadro que pode facilitar a sua vida. Eu vou colocar o ponteiro do mouse aqui, ó, nas preposições do lugar, de geral para um nível específico. Então, o in, veja, países, estados, cidades, bairros, partes da casa. O in, ele é o geral, ó. Ele engloba, né, um espectro maior. O on é um pouco mais específico. Ruas e avenidas. Veja, se em in eu trato de cidades, no on eu trato de ruas e avenidas que estão dentro das cidades, ok? Também uso para superfícies, veículos grandes, como ônibus e trem, computador, TV, internet e telefone. Isso aqui não é tão específico quanto at. Veja que em roxo, o in é bem genérico. O on, ele já é um pouquinho mais específico. E o at é o mais específico. E aí eu trato de endereços, lugares específicos, casa, esquina, cinema, restaurante. Então, aqui eu tenho a cidade, aqui eu tenho a rua e aqui é o endereço, ok? Dessa rua. Então, esse quadro aqui ele te dá uma ideia de como in, on e at respiram. Veja que isso não é uma regra. É um quadro que vai te ajudar a usar in, on e at de maneira natural. E agora usando in, on e at com expressões de tempo. Se até agora nós trabalhamos com lugar, vamos trabalhar com tempo. Então, in, on e at para expressões de tempo. Vamos lá. Começando com in. Use in para períodos maiores e menos específicos de tempo, como um ano, um mês, uma estação do ano ou uma parte do dia. Como eu havia mostrado no quadro anteriormente, o in ele é bem genérico, né? Bem genérico. E aí, você pode trabalhar dessa forma. I always read the news in the morning. Eu sempre leio as notícias pela manhã. Adele was born in 1988. Adele nasceu em 1988. I never travel in the winter. Eu nunca viajo no inverno. In the morning, in 1988. Eu uso in para períodos do dia, in para ano, in para estação do ano. E agora eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, ó. In the morning, in the afternoon, in the evening.
In the morning, de manhã. In the afternoon, à tarde. In the evening, à noite. Veja que eu uso in, né, para as três fases do dia aí. Né? Agora, at night também é à noite. Eu não falo in the night, eu falo at night. Aí você me pergunta, mas por que, teacher? Veja bem, não existe regra. Como eu venho falando desde o começo do vídeo, não há regra. Você tem que prestar atenção nos chunks of language, que eu chamo, né, os pedaços de linguagem. Uma expressão como in the morning. Você sabe que in the morning é pela manhã ou de manhã. Você sabe que in the afternoon é à tarde, in the evening é à noite. E também at night é à noite. Então memorize que at night é à noite e pronto. Não tenta achar uma explicação, não tente achar um porquê desse at está sendo usado aí com night, tudo bem? Saiba que à noite pode ser in the evening ou então at night. Usando on. Use on para dias da semana, datas e dias específicos. I was born on September 14th. Eu nasci em 14 de setembro. É verdade. Meu aniversário é no dia 14 de setembro. I go to the gym on Tuesdays and Thursdays. Eu vou para a academia às terças e quintas. We usually stay home on Christmas Day. Normalmente ficamos em casa no dia de Natal. On September 14th. On Tuesdays and Thursdays. On Christmas Day. Veja o uso de on. On para uma data, né? Um dia, o dia 14 de setembro. On Tuesdays, às terças. On Thursdays, às quintas. On Christmas Day, no dia de Natal. Ok? On Christmas Day é no dia de Natal. Então, eu uso on para dias, né? Datas e dias específicos também, como Christmas Day. At. Use at para horários ou momentos específicos. I get up at 6:30. Eu levanto às 6:30. My class finishes at 10 p.m. Minha aula termina às 10 da noite. I always visit my family at Christmas. Eu sempre visito minha família no Natal. At 6:30, at 10 p.m., at Christmas. Veja que eu estou usando aí as duas primeiras, né, horários, e a última é um momento, uma data comemorativa. Agora uma curiosidade. No fim de semana, no final de semana. Inglês americano, on the weekend. Inglês britânico, at the weekend. Como eu disse anteriormente e repeti várias vezes nesse vídeo, não existe uma fórmula mágica para as preposições. Você precisa simplesmente entender o uso e pronto. Entenda como funciona, trabalhe a memorização e use. Simples assim. Então, fechando. Então, agora tem um quadro parecido com aquele que eu mostrei anteriormente, mas agora para preposições de tempo. Sempre começando com um nível geral e indo para um nível mais específico. Veja aqui o in, ok? Em roxo, né? Mais genérico, mais geral. Veja que o in em roxo é mais geral. Períodos maiores, menos específicos. Ano, mês, estação do ano, parte do dia. Aí o on, um pouquinho mais específico. Dias da semana, datas e dias específicos. E o at, bem mais específico, horários ou momentos específicos. Esse quadro aqui dá uma ideia de como in, on e at respiram. Não são regras, ok? Esse quadro mostra como in, on e at funcionam. E eu tenho um presente para você. Essa aula está em PDF. O link para esse PDF está na descrição desse vídeo, então não perca e clique no link e baixe o PDF agora. Bem, eu poderia continuar mostrando centenas de exemplos com in, on e at, mas o que eu mostrei para você aqui nesse vídeo vai te ajudar a evitar aqueles erros mais comuns e vai te dar mais segurança quando for usar in, on e at. Um aviso rapidinho agora, finalmente o Inglês Minuto está no Instagram. Inglês Minuto BR, Inglês Minuto BR, não esquece de colocar o BR no final, Inglês Minuto BR, me segue e eu sigo você de volta. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, o sininho, para receber aviso sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Thanks a lot, muito obrigado, see you next video.